Olá, eu sou a professora Ivânia Neves, coordenadora do programa de mestrado em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia. Atualmente e desde 1998 desenvolvo pesquisa com sociedades indígenas, principalmente aqui no Pará, mas já fiz um trabalho que alcançou uma dimensão nacional. Eu estou aqui para falar um pouco dessa coisa, do que é o Dia do Índio. O que se comemora ou o que não se deve comemorar o Dia do Índio. Então, isso nos remete imediatamente a mal contada história do Brasil, que supostamente começa quando chegam algumas navegações portuguesas em 1500 no litoral brasileiro. Essa data inaugural da história brasileira já é uma coisa muito complicada, porque, na verdade, muito antes da chegada dos portugueses, havia uma história do Brasil que era escrita pelas sociedades indígenas. Estima-se, inclusive, que existiam mais de 5 milhões de indígenas aqui no Brasil. 1500 marca o momento de uma espécie de invasão europeia. E a partir dessa invasão europeia que acontece no continente inteiro, na América do Norte, na América Central e na América do Sul, acontece o maior assassinato da história da humanidade, a maior vergonha da história da humanidade, que é o início do sistema colonial na América. A quantidade de índios hoje no Brasil está se aproximando de 1 milhão de habitantes. Considerando que eram 5 milhões antes da chegada dos portugueses, 500 anos depois, o resultado é bastante negativo. E hoje a gente comemora, no dia 19 de abril, o Dia do Índio. A mídia, as escolas, de uma forma geral, as instituições se mobilizam para falar do Dia do Índio. E muitas vezes o Dia do Índio é apenas aquela comemoração que o garotinho vai, coloca uma pena na cabeça, faz uma pintura no rosto e se veste de um índio inventado. Por que um índio inventado? Porque não existe um índio. Hoje existem 238 sociedades indígenas no Brasil. E aí você falar de um índio, você trata todas essas 238 sociedades como se fosse apenas uma. Mas quando a gente pensa nos índios, a gente sempre pensa como se eles fossem iguais. Ainda hoje é provável, pelas fotografias de radar, existem aproximadamente 32 grupos isolados dentro da Amazônia, que ou não querem ser contactados ou nunca foram contactados. Então esse problema desses grupos não quererem ser contactados já traduz o que é essa relação das sociedades indígenas com o Estado brasileiro. A política indigenista brasileira, embora ainda seja a melhor da América do Sul, está muito longe de ser justa se a gente comparar com países como o Canadá. Vai ser muito complicado a gente pensar que o índio no Brasil ainda nem é considerado um cidadão. Ele é o que a legislação prevê como uma pessoa tutelada. Isso quer dizer o seguinte, ele não pode assumir uma série de direitos. Nem mesmo as terras indígenas são de propriedade dos índios. São terras de propriedade do governo e que os índios têm o usufruto, eles podem usar essas terras. Até tirar benefício, as riquezas dessas terras, eles não têm muita autonomia para fazer isso, só se for extrativismo animal. Então, assim, se a gente pensar a partir do que a gente vê no Canadá, na legislação canadense, em que os índios são reconhecidos como os primeiros habitantes daquela região, a legislação brasileira ainda deixa muito a desejar. Por outro lado, se a gente pensar na Argentina, o Brasil avançou muito, porque na Argentina não existe legislação de proteção aos indígenas. Atualmente, existe uma associação natural quando se pensa em sociedades indígenas, se pensar também em Amazônia. E não é por acaso, porque atualmente a maior parte de povos indígenas vive na Amazônia. Fora do Brasil, quando as pessoas pensam em sociedades indígenas, elas automaticamente pensam na Amazônia. E aí, como é que é pensar essas sociedades indígenas na Amazônia? De novo, a gente tem que ter cuidado para não fazer generalizações. Hoje, no estado do Pará, vivem 20 povos tupi, cada um com sua história, cada um com sua tradição, cada um com sua língua. 20 povos só tupi. O estado do Pará reúne o maior número de grupos tupi do Brasil. Essas sociedades, elas não vivem na cidade de Belém, elas vivem, grande parte, na região de Altamira, na região de Marabá, na região de Paraopebas, Redenção e outras cidades.
Mas assim, a relação que essas sociedades mantêm com essas cidades vizinhas, ela é muito tensa, porque ainda tem uma ideia de que o índio tem que viver nu, isolado dentro da floresta, mesmo que essa floresta em que ele vivia já tenha sido invadida por culturas urbanas. E aí o índio não pode usar celular, aí o índio não pode andar de carro. Existe um estereótipo que esse índio não tem história, que ele continua nu dentro da floresta. Isso é talvez o grande desafio hoje para a sociedade brasileira, é conseguir incluir essas sociedades dentro do conceito de cidadania brasileira e pressupor que a gente quer o melhor, né? Que o Estado brasileiro quer o melhor para todos os brasileiros e que esse melhor, que a gente sabe tão bem que atinge um grupo muito restrito, não pode a gente simplesmente eliminar as sociedades indígenas. Então, acreditar que essas sociedades não têm direito a nenhum benefício da tecnologia, acreditar que essa sociedade só tem direito de conviver com o que há de pior, que são as frentes de garimpo, a extração da madeira, a invasão de terras para pecuária no interior do estado. Então, quer dizer, então, as sociedades indígenas na Amazônia só têm direito de entrar em contato com as culturas urbanas, com o que há de pior dessas culturas, que é o que vai, inclusive, gerar a grande devastação da floresta, os benefícios que o Ocidente, né, que as culturas ocidentais podem trazer, a esses benefícios as sociedades indígenas não têm direito. Então, de uma forma geral, as pessoas aqui no Brasil, principalmente essas que vivem nas regiões do entorno das aldeias, elas nem entendem por que ainda existe terra indígena. Para elas é até injustificável. E o argumento é, olha, eles não são mais índios, eles usam celular, eles têm parabólica. Então, a identidade indígena, ela é uma camisa de força e o índio tem que ficar lá preso. Vejam, não foi o índio que saiu da floresta e veio para a cidade. Foram as frentes econômicas que avançaram na floresta. E não tem como um índio agora querer andar nu dentro da cidade de Marabá, porque inclusive ele vai ser preso, porque a legislação brasileira não permite que as pessoas andem nuas pelas cidades. Então essas questões, elas precisam, e eu tenho certeza que ainda vai levar muito tempo para que a gente amadureça como um Estado, como uma nação organizada que respeita a diversidade cultural.